Fala galera, você já se perguntou como o dinheiro surgiu? Qual sua verdadeira origem? Prepare-se para descobrir a fascinante história por trás da moeda que move o mundo. Venha comigo nessa fascinante história onde o conhecimento é o maior tesouro que podemos acumular. Desde tempos passados, o dinheiro tem sido uma parte integrante das nossas vidas. Ele é a base da nossa economia e permite que façamos transações comerciais de forma fácil e conveniente. Mas como ele surgiu? De onde veio a ideia de usar objetos e animais como meio de troca? Nessa exploração profunda, vamos mergulhar na história e descobrir como ele nasceu. É isso aí galera, tô começando essa nova carreira aqui no YouTube. Preciso muito da sua ajuda, por isso se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e ative o sininho para quando tiver vídeos novos você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Mundo Gold. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo galera. O início. A nossa viagem começa há mais de 5.000 anos atrás, quando as primeiras civilizações começaram a surgir no Médio Oriente. Nessa época, a economia era baseada no escambo. O que era o escambo? Imagine um homem que tinha muitas vacas, mas ao mesmo tempo esse mesmo homem não tinha ferramentas o suficiente para arar sua terra. O que ele fazia? Procurava alguém que tinha ferramentas e oferecia uma ou mais vacas em troca. Se o outro concordasse com a troca, assim ambos se beneficiariam. Mas à medida que as sociedades cresceram, tornou-se cada vez mais difícil fazer comércio apenas através do escambo. A Era do Gado. Foi então que surgiu a ideia de usar animais como meio de troca. Não há um registro específico de quem teve a ideia de usar essa prática. Essa prática se desenvolveu em diferentes sociedades e culturas. O gado era especialmente valorizado por ser uma fonte de alimento e também por ser útil para a agricultura. Ovelhas, cabras e bois eram usados como moeda de troca e muitas vezes eram usados para pagar dívidas. O gado não era uma forma muito prática de dinheiro, pois, de acordo com o tamanho dos rebanhos, começou a ficar difícil de transportar e armazená-los. O surgimento da moeda. Foi então que surgiu a ideia de usar metais preciosos como meio de troca. O ouro e a prata eram particularmente valorizados, por serem raros e duráveis. As primeiras moedas foram criadas na Lídia, na Ásia Menor, atualmente em território turco, por volta do século 7 a.C. Essas moedas eram feitas de elétron, uma mistura natural de ouro e prata. Elas eram marcadas com símbolos que indicavam a autoridade do Estado ou rei responsável da época. Ao longo do tempo, outras culturas também adotaram metais preciosos como meio de troca, como os gregos, romanos e chineses. Na Europa medieval, a prata foi amplamente utilizada como moeda de troca. E o padrão ouro foi adotado no final do século XIX como base para o sistema monetário internacional. Assim, a ideia de usar metais preciosos como meio de troca evoluiu ao longo dos séculos, sendo influenciada por diversas culturas. A Era do Papel Moeda. Com o tempo, as moedas de metal foram sendo substituídas por papel moeda. Na China, por volta do século 7, já se usava notas de papel como forma de dinheiro. Essas notas eram emitidas por bancos e podiam ser trocadas por ouro ou prata. No Ocidente, o papel moeda só começou a ser usado no século 17, quando os primeiros bancos começaram a emitir notas que representaram depósito de ouro ou prata. A primeira nota bancária conhecida foi emitida pelo Banco da Suécia em 1661. A nota tinha o valor de $1 de cobre e foi emitida para ajudar a aliviar a escassez de moedas na época. O dólar de cobre era uma moeda de baixo valor que circulava
juntamente com as moedas de prata, que tinham um valor muito mais alto. Embora não fosse uma moeda muito valorizada, a emissão dos dólares de cobre pelo Banco da Suécia em 1661 foi um importante marco histórico, pois representou o início da produção de papel-moeda como forma de circulação monetária. A era digital. Hoje em dia, vivemos na era digital, onde a maior parte das transações é feita através de cartões de crédito, transferências eletrônicas e criptomoedas. O dinheiro físico ainda é usado, mas cada vez menos. A tecnologia está mudando a forma como fazemos transações e pode mudar ainda mais no futuro. Assim como o Bitcoin foi criado em 2009 como uma forma de pagamento eletrônico que não dependesse de intermediários financeiros, como bancos ou governos. Desde então, os bitcoins se tornaram cada vez mais popular e amplamente utilizado como forma de pagamento online em diversos países. Eles fazem parte de uma nova era de tecnologia chamada de fintech, que vem transformando a forma de como as transações financeiras são realizadas, tornando-as mais rápidas, seguras e eficientes. A história do dinheiro é uma história fascinante que nos mostra como as sociedades evoluíram ao longo do tempo. O dinheiro que usamos hoje tem uma longa história que remonta aos tempos antigos, desde o gado até o papel-moeda e as criptomoedas. O dinheiro mundial nasceu como forma de facilitar o comércio entre pessoas que tinham diferentes bens e necessidades. E aí galera, gostaram do vídeo? Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu tiver vídeos novos você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Mundo Gold. Afinal de contas, o conhecimento é o maior tesouro que podemos acumular.